Cumprimento a todos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. A gente tem que falar amém bem forte, né? Porque o povo brasileiro está falando forte nas ruas, né? Tem um lado muito positivo disso, que é o povo se unindo, né? Isso é uma coisa boa. O povo se manifestando, expressando as suas dores, buscando justiça, buscando uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso é muito positivo. Agora, sem aquela baderna, né? Sem violência. E a gente percebe que os bandidos se intrometem, se misturam e tiram proveito de uma manifestação popular. E isso realmente é lamentável. Veja que se há um sentimento digno na grande maioria do povo brasileiro, de se manifestar, de buscar, de clamar por justiça, de se unir em torno de um ideal, o diabo não vai ficar quieto. Ele vai se infiltrar no meio daquele movimento. Ele vai se infiltrar no meio daquele povo. Ele tem os que são dele. E o que vão aprontar? Vão aprontar baderna, vão trazer confusão, vão deturpar o propósito, vão como que tentar de toda forma macular o movimento. E veja que na mídia, o que acaba ficando mais sonoro no final das contas são o quebra-quebra, o fogo, a baderna, a confusão. Então o diabo está tentando ofuscar, ele está tentando promover escândalo. E ele faz isso dentro da igreja. Ele planta os dele dentro da igreja. Gente carnal dentro da igreja, joio no meio do trigo, ele planta. Veja que uma das estratégias do inimigo, quando Deus plantou a igreja, quando Jesus plantou a igreja como uma plantação de trigo, foi na surdina, na calada da noite, plantar o joio, para que o joio possa conturbar o ambiente do trigo. Isso sempre foi uma estratégia de Satanás. E não é assim que vamos conquistar nada, mas de maneira pacífica, nos manifestando, isso sim é algo de positivo que o povo precisa fazer. As lideranças, né, do povo deveriam entrar em acordo com a polícia para inibir, para banir esses baderneiros, né? Então a polícia é aliada, deve ser aliada de uma manifestação pacífica, ela não deve estar ali contra. E os líderes do movimento não devem olhar a polícia como inimiga, né? Porque os policiais estão cumprindo a função deles de manter a ordem. E a gente, de maneira alguma, deve, eu acho que fechar avenidas, como estão fazendo, à torta e à direita, é uma falta de consideração e de respeito ao outro, ao direito do outro de ir e vir. Eu ficava pensando em pessoas enfermas que precisavam alcançar um hospital com urgência e, de repente, a via de acesso interditada. Coisa absurda, isso não pode. A gente, né, temos aqui algumas mulheres grávidas, prestes a dar à luz, eu fico pensando no caso delas, né? O marido com o carro apavorado e de repente está tudo fechado, está tudo parado e não dá para passar. E não dá para... Ficamos presos. Que absurdo. Então a gente tem que ter uma consciência. Se a gente está falando de consciência social, a gente tem que ter uma consciência do outro. Que eu acho que a coisa tem que ser feita com consciência. E consciência política é consciência do outro, é consciência do todo. E a gente não pode agir com responsabilidade. Mas deve agir, deve se manifestar. E como povo, realmente eu acho que o que mais deveria motivar-nos como povo, e aí é uma sugestão minha, que eu acho que é o maior mal deste país, é a corrupção. É a corrupção. Você pode refletir aqui comigo, que por trás de tudo que há de errado no Brasil, o principal é a corrupção. Então a gente tinha que batalhar pelo fim, ou pelo menos para
aplacar a corrupção nos moldes em que ela acontece, em todos os níveis. O dinheiro é desviado. E aí mudam-se os partidos e a corrupção continua, está percebendo? Então, mudam-se, aí de repente entra o PT no lugar do partido do PSDB. E o PT com a bandeira anticorrupção, e pratica-se a mesma corrupção. Eu acho que já começou a acontecer muitas coisas legais com aquela punição de políticos corruptos. E a gente tem que clamar por isso, pelo fim da impunidade. Para acabar com a corrupção, para acabar com isso que é o câncer da nossa sociedade. É para aí que está indo o dinheiro. Então a gente tem que lutar por isso, por uma coisa que eu acho que aí passa pela alma do povo. Se a gente quer o fim da corrupção, a gente tem que começar a dar o exemplo como o povo. Então a gente não pode aceitar a pequena corrupção. Não é? Então a gente não pode ser corrupto no nível, digamos assim, não está prejudicando muito ninguém. Então a gente tem que ser justo, tem que ser honesto. E tem que lutar por justiça e honestidade. Então o povo está doente. Aí você muda, botar o povo, esses que estão lá dando pontapé, querendo quebrar lá o portão e quebrar a prefeitura, bota eles no poder e vai resolver? Você está entendendo? Então o que nós estamos querendo? Se a gente quer mudança, essa mudança ela tem que ir lá na alma, tem que ir no cerne de onde está errado.